Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Coach. E hoje nós vamos falar sobre como dar a volta por cima, os 3 princípios básicos da mudança, que com certeza, que se você não conhece esse tipo de técnica, de estratégia, esses 3 princípios, dificilmente você vai conseguir superar aí as frustrações, superar o que está acontecendo de desafio na sua vida e dar a volta verdadeiramente por cima, tá? Então, o que são esses 3 princípios? São 3 características de conhecimento pessoal, principalmente, que faz você ter o domínio e o poder verdadeiro para fazer uma mudança duradoura e uma mudança profunda na vida da pessoa, tá? Então, hoje, o assunto do nosso tema vai ser isso. Então eu vou ensinar para vocês também alguns que eu brinco de hacks, né? Alguns hacks, sabe os hackers? Eu vou começar a chamar vocês, todo mundo aqui, todo mundo de hacker. Então assim, ou seja, o que são os hackers? Hackers são aquelas pessoas que conseguem ter acesso a coisas muitas vezes que não deveriam ter acesso, que não têm a liberdade, né? A autorização do proprietário, no caso, do administrador. E aqui eu estou querendo dizer o seguinte, o hack que nós vamos fazer, o hack, vocês vão se transformar em hackers, na verdade, da sua própria questão emocional. Então vocês vão ser hackers emocionais daqui para frente. Eu vou trazer muito conteúdo sobre isso, tá? Toda essa transformação. Por quê? Por que eu falo que a gente tem que hackear a nossa mente, né? Por que esses 3 princípios é uma das bases para que a gente possa começar a ter de fato resultado? E por que eu falo da gente ser esses hackers emocionais? Porque o que acontece é que tudo que nos faz estar parados na nossa vida tem a ver com as nossas questões emocionais e que essas questões estão programadas no nosso subconsciente. E a gente não acessa o nosso subconsciente simplesmente falando assim, ó, subconsciente, dá licença, muda isso daqui, põe isso daqui, que eu quero agora viver dessa forma. Entende? Não é dessa forma. O subconsciente ele domina a nossa vida, ele domina nossas ações, ele domina os seus resultados, ele domina tudo que você está vivendo hoje, entende? De resultado na sua vida, seja ele bom ou seja ele ruim. Então não importa. Então quando você aprende verdadeiramente a dar a volta em cima disso, você consegue acessar e hackear o seu sistema emocional para que você gere resultado, você muda completamente o jogo que você vai ter. Então assim, muitas vezes inclusive, você pode estar não acreditando que exista mais uma saída ou que não existe uma saída para você, que o buraco que você se enfiou não tem mais como sair. Mais uma vez, isso é apenas uma certeza, uma convicção que você tem sobre algo na sua vida e isso bloqueia a sua condição de vida, a sua condição de superar esse desafio e de encontrar soluções realmente criativas que vão de fato dar algum resultado muito mais poderoso para você, tá certo? Então, hoje nós vamos falar muito sobre essas questões de conhecimento. Então, o hack, para quem quer saber um pouco mais, aquilo que eu falei, a definição deles é uma coisa interessante, né? Refere-se então à reconfiguração, à reprogramação de um sistema de funções. No caso aqui eu diria do sistema emocional, do nosso sistema emocional. Por isso que eu falo que nós vamos ser hackers emocionais. Nós vamos plantar um vírus, só que um vírus bom, né, no nosso sistema emocional que está cheio de coisas que não estão dando resultado pra gente. Então nós vamos lá acessar o que não deve e inundar isso com coisas positivas. Vamos limpar, tá, toda essa condição. Então, hoje eu vou falar desses 3 princípios que nos colocam numa situação de poder pessoal, numa situação de realmente de mudar completamente as nossas condições. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto importante a gente falar. Primeiro eu quero que vocês coloquem aqui, para quem está no Instagram, que eu estou falando aqui, tem o YouTube e o Instagram, estou falando sempre com os 2 aqui. Então eu quero que você coloque o aviãozinho e compartilhe com as pessoas que você entende que hoje está se sentindo travada na vida e que acredita que não há mais uma saída, ou que acredita que a saída é muito difícil e não está encontrando forças para poder, enfim, sair desse lugar que ela se encontra. Então, dá o coraçãozinho, dá o like se você estiver aqui no YouTube e compartilha isso com as pessoas para que a gente possa trazer esse conhecimento para quem precisa. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá, pessoal. Todos nós, sem exceção, temos sonhos ou tivemos sonhos e gostaríamos de estar vivendo coisas completamente diferentes muitas vezes. E que na linha do tempo, de acordo com os cenários que você entrou, que você acabou se colocando,
você acabou acreditando que aquele sonho não é mais possível, acabou sufocando os seus desejos. E muitas vezes a gente perde até mesmo a vontade de tentar e começar a resolver isso daí. Então o que acontece? A pessoa passa a sufocar as próprias características positivas, porque todos nós somos munidos da essência. A nossa essência, a nossa essência não é procrastinadora, a nossa essência não é o medo, a nossa essência não é deixar para depois, a nossa essência não é insegurança, a nossa essência não é a baixa estima, entende? Nós fomos feitos de uma forma completamente plena e na linha do tempo nós fomos treinados a termos medo, a termos insegurança, a não acreditar mais na gente, isso por várias situações e vários cenários, tá? Então, assim, uma coisa que eu vejo muito, pessoal, eu quero que vocês botem isso a mão na consciência e compartilhem, como eu falo com as pessoas, que vocês já escutaram falar isso. Muitas vezes a pessoa vira e fala assim, mas hoje eu vejo a situação que eu tô morando, que nem eu já escutei várias vezes, eu tô morando na casa dos meus pais, eu tenho 2 filhos, eu não tenho para onde ir, tô desempregado, então o que eu faço? Não tenho para onde ir, não tenho o que fazer. Então ele aceita isso como uma condenação, entende? Por quê? Porque o fato de você não enxergar uma solução imediata, isso não quer dizer que não exista a saída. Muito pelo contrário, sempre, toda solução vai ter uma saída. Isso, inclusive, é uma das leis universais. Se você está numa situação ruim, se você está se sentindo frustrada, você tem que ter gratidão. Sabe por quê? Como assim eu ter gratidão pela minha vida ruim? Veja, se alguma coisa está doendo na sua vida hoje, é um sinal que você tem que agir. Então, pelo amor de Deus, para de acreditar que vai vir uma varinha mágica e da noite para o dia resolver o seu problema. Entende? Esse é o principal ponto de entender que não há nada para se fazer. Então eu não posso fazer mais nada. Quando você pensa nisso, não tem mais, e a pessoa fica se colocando numa situação tipo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer para você mudar da noite para o dia. Mas se você começar a agir de uma forma consciente a partir de hoje, daqui 6 meses a sua vida é outra. Entende? Então para de achar, de esperar que alguma varinha mágica, alguma coisa vai cair do céu e vai resolver o seu problema. Bota na consciência, na sua responsabilidade, que a única pessoa que vai mudar a sua realidade hoje é você, ponto final. Mas meu marido não me apoia, meu marido me tranca no sentido de, lógico, se fosse trancar mesmo, vai ter outras ações a se tomar também, não pode permitir isso. Mas assim, é você que tem que se colocar em ação. Meu marido não me apoia, minha mãe me coloca para baixo, as pessoas não acreditam, quando eu converso, me desencorajo, eu me sinto inferior, me sinto isso. E aí? Entende? Se você ficar nesse jogo da zona da influência, você não vai ter poder pessoal para agir. E você vai estar sempre colocando para depois a sua situação. Então, assim, até para explicar, veja, eu também tenho uma questão muito religiosa, né? Eu sou muito religioso, etc e tal. Eu vou falar de uma passagem aqui para contar uma história para vocês, para exemplificar isso aqui. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, inclusive, colocam nas costas de Deus uma coisa que é ela que tem que fazer. Presta atenção no que eu estou falando. Quem tem que fazer a parte que cabe a nós, que cabe a você, é você. Então, deixa o que é impossível para o universo, para Deus. Agora, aquilo que é possível de fazer, você tem que arregaçar a mão e fazer. Ele não vai mover aquela pedra que você pode mover. E muitas vezes ele vai colocar uma pedra exatamente para te fortalecer, para te exercitar. E você está reclamando que aquilo está na sua frente. Entende? Então tem uma passagem, né, para quem lê a Bíblia, etc., tem uma passagem que Jesus ressuscita Lázaro. Né? Vocês devem conhecer, para quem lê a Bíblia ou para quem conhece, você vai lembrar dessa passagem. Então veja só que interessante. Essa história ela vai explicar muitas coisas. Quando Lázaro morre, no caso, né, as irmãs dele vêm até Jesus e falam do quê? Pô, Lázaro morreu, o irmão morreu, tal, não sei o quê. E naquele momento, ele chora. E né, tem até uma interpretação, a pessoa falou, ele também chorou pela morte de Lázaro. Mas veja, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro ali na frente. Ele não estava triste por isso. Ele estava triste por quê? Pela incredulidade das pessoas, pela falta de fé, pela falta de não enxergar, pela falta de... Sendo que ele estava ali, em carne e osso, mostrando diariamente as suas graças, é ou não é verdade? Então o que acontece? Ele pega e vai até o sepulcro, não sei se vocês lembram disso, ele vai até o sepulcro para ressuscitar, no caso, Lázaro. Mas tem um detalhe interessante, não sei se vocês lembram, ele ressuscita Lázaro somente no 4º dia. Por quê? Porque na época existia uma interpretação que até o 3º dia
No caso, o espírito ainda ficava no corpo. Querendo dizer o quê? Se ele ressuscitasse até o terceiro dia o Lázaro, é como se fosse assim, mas isso era possível acontecer, entende? Como se não tivesse sido um milagre, uma graça. Aí o que acontece? Ele vai lá para fazer essa obra de Deus, na verdade, quando? Ele vai lá para fazer no quarto dia. Olha que interessante, no quarto dia. Por quê? Porque tudo é perfeito. E naquele momento, ele chega na tal da caverna, e ele vira para os humanos e fala assim, removei a pedra, uma pedra gigante e tal, que cobria lá, no caso, o túmulo, né? E todo mundo falou, mas já cheira mal, tá em putrefação, o corpo e tal, não sei o que. Ele fala, remove a pedra. Ele poderia pedir isso se ele teria o poder de simplesmente pulverizar aquela pedra, ou simplesmente tirar aquela pedra com um simples gesto e movimentar aquela pedra e tirar. Por quê? Porque a pedra era possível dos homens moverem. Então, quem tinha que mover a pedra eram os homens. Ou seja, ele não vai mover as pedras que é para você mover. Não adianta você ficar pensando, eu tenho certeza que vai acontecer, etc e tal, esperando cair do céu algo que está para você. Sabe por quê? Porque ele já te deu o poder de você agir. Já te deu todos os talentos, a paixão, a criatividade. Você tem tudo que você precisa para se mexer. Então aquilo que é possível, você tem que mexer. Mas eu estou preso na casa. Você pode estudar? Posso. Você está fazendo o máximo que você pode hoje? Você está se desenvolvendo? Você está se aproximando de pessoas que têm realmente resultados? Vou falar sobre isso nessa nossa live de hoje, que são um dos 3 princípios. Entende? Se você não estiver fazendo a sua parte, como é que você espera que algo aconteça? Pessoal, está fazendo sentido para vocês? Compartilha comigo aqui. Então, o que eu estou querendo te dizer é que nós, muitas vezes, estamos dentro dessa caverna, dentro desse túmulo, entende? Nós temos que, ele fala depois, Lázaro, sai para fora, ele sai todo lá bonitão, não é? Todo show de bola, não acontecendo nada, não é? Por quê? Porque nada aconteceu naquele momento, ele simplesmente teve aquela graça, porque o impossível ele fez, mas o possível somos nós que temos que fazer. Então, pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito importante. A oração, ela te dá o quê? Mais força, te dá clareza, te conecta com a inteligência infinita, para que você possa encontrar soluções que estão perto do seu alcance, mas não fique esperando somente a coisa acontecer e cair do céu. Esperando o seu marido resolver, esperando a sua mãe apoiar, esperando o chefe te perceber, esperando... Cara, ninguém vai mudar nada. Se não está percebendo, se mexe, faz algo diferente. Isso está no seu poder, é o poder da ação verdadeiramente. Entende, pessoal? Então, quem te colocou de repente nessa caverna? Você tem que sair agora, você tem que mover essa pedra, você tem que tomar atitudes. Você tem que mover isso em direção à sua mudança. Você é totalmente abençoado com todas as características, nas condições que você tem. Porque quando você se mover no seu máximo, entende? A vida vai responder a você. Mas a pergunta é, você está se movendo no seu máximo? Você está dando esse passo? Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes é desafiador, você não tem ânimo, não tem coragem, etc e tal. E é por isso que nós estamos falando aqui, para a gente ter os princípios, para que a gente tenha conhecimento e a capacidade para começar a olhar de uma forma diferente. Então, pessoal, começa a anotar aí. O que acontece? Primeiro princípio da mudança, tá? Você tem que aprender a começar a elevar os seus padrões. O que significa elevar os seus padrões? Significa o seguinte... Se você vive aquilo que você tolera. Ponto final. Você vive aquilo que você tolera. Então, se hoje você não está feliz, etc e tal, mas ainda é tolerável, você não vai se mexer para mudar. Por quê? Porque você não elevou os seus padrões. Quando você eleva o seu padrão e fala assim, eu não aceito nada menos do que isso, e você exige o máximo de você mesmo, e fala assim, peraí, eu não estou aqui para viver isso que eu estou vivendo hoje. Então, enquanto você não colocar o seu padrão em outro nível, você não vai ter energia, não vai ter garra, não vai ter atitude e vai ficar justificando. Vai ficar contando história, contando desculpas. Porque você não elevou o seu padrão. Quando você eleva o seu padrão, nós estamos falando também do quê? Dos seus objetivos, onde você quer estar, o que você quer viver, o que você quer experimentar nessa vida. Então para de contar a história e pensa, o que você vai eliminar da sua vida em relação que você não tolera mais. Então um exercício prático agora para você aqui, depois você pode anotar essa questão para fazer depois que o vídeo terminar. Veja, é fazer uma lista. Faça uma lista do que você fala assim para você hoje. A partir de hoje, eu não tolero mais, e faz a lista.
Entende o que eu estou falando? Eu quero que você, se você estiver assistindo aqui no YouTube, etc e tal, ou no Instagram, coloca aqui, o que você não tolera mais? O que você não vai carregar mais para o próximo ano? O que você fala assim, a partir de hoje eu não vou tolerar mais isso, não vou tolerar mais a minha insegurança, não vou tolerar mais a escassez financeira, não vou tolerar mais um relacionamento fracassado, falido, a inferioridade, deixando as pessoas pisar na minha cabeça. Não tolero mais, porque a hora que você fala não tolero mais, você vira a chave completamente. Então faça hoje uma lista do que você não tolera mais para o ano que vem. Por exemplo, mas de repente você está vendo esse vídeo, isso aqui vai ficar gravado, de repente você está vendo esse vídeo no meio do ano. Então faça uma lista do que você não tolera mais a partir da semana que vem. Para mim não interessa, mas você tem que puxar os seus padrões para cima. Veja, você tem que pensar nas consequências que você vai ter, nos resultados que você vai ter a longo prazo. E aí é que a coisa vai começar a ficar maluca. Por quê? Porque vão começar a aparecer o quê? Obstáculos. Vão começar a aparecer desafios. E muitas vezes você não vai suportar passar por esses desafios porque você perdeu o foco do seu objetivo e colocou o foco no problema. Então você fala, mas eu não consigo, mas eu não tenho tempo, etc e tal. Porque quando você tem o foco no objetivo, você fica obcecado. E porque você sabe que aquele objetivo, ele tem um ganho, um benefício magnífico para você, por isso que eu falo, você tem que elevar o seu padrão para que esse ganho seja magnífico, para que essa tenha vantagem, compense você passar pelo processo. Entende? Caso contrário, tudo que você quiser fazer vai ser caro, tudo que você quiser fazer vai ser difícil, tudo que você quiser você vai falar que você não tem tempo, tudo que você quiser fazer você vai falar que não tem dinheiro e assim por diante. Tudo. Por quê? Porque você não tem benefício. Você não enxerga o ganho. E o fato de você não enxergar isso, e muitas vezes por causa do segundo ponto que eu vou falar já, você acredita que não é possível, acredita que é simplesmente temporária a mudança, é que nem dieta. Não é verdade? Então, quantas pessoas já não passaram por dietas, já não conseguiram perder peso e depois voltaram a ter peso novamente? Então, para que eu vou passar por um esforço se o meu ganho é temporário? Entende? E tudo isso é o quê? De novo, porque eu não elevei o padrão. Eu faço aquilo por um prazer momentâneo ou para provar alguma coisa para mim. Mas o problema é que eu não enxergo aquilo como uma mudança definitiva e os benefícios maiores a longo prazo. Pense nas consequências a longo prazo para você. Gente, todas as pessoas, se você parar para pensar, o Albert Einstein, estou falando dos grandes nomes, tá? Albert Einstein, Abraham Lincoln, o Martin Luther King, o Gandhi, entende? Todos eles, quando levaram para o próximo nível, eles simplesmente definiram qual era o próximo padrão, eles mudaram o padrão deles, tá certo? E simplesmente ficaram o quê? Obcecados. Falaram assim, ó, eu vou atingir ponto final. Então qualquer problema nada mais é do que alguma questão que ele tinha que resolver e não paralisar, e não simplesmente ficar aonde eu estou. Entende? Então, pessoal, primeiro processo, primeiro princípio, anota aí. Eleve os seus padrões, né, para que você possa mudar o que você exige de você mesmo. Então, faça essa lista de tudo que você não vai tolerar mais a partir de hoje e vai começar a colocar em prática. Tenha clareza disso. Tenha clareza disso. Próximo ponto que eu separei para vocês aqui. Mude as suas convicções. Tem que mudar as suas convicções. O que são as convicções? A gente fala muito de crenças. A convicção é uma crença, a convicção é uma certeza, tá certo? Então eu falo de convicções, por quê? Porque é mais fácil de entender. Muitas vezes a gente fala de crença, o pessoal confunde crença religiosa, etc e tal. Não, as crenças nada mais é do que as suas certezas. É a sensação de certeza, são as suas convicções, tá? Então você tem que mudar aquelas convicções que são limitadoras na sua vida. Tudo que você vive hoje é por causa das suas convicções, por causa das suas crenças. Se você acredita que não é capaz de mudar o seu cenário hoje, você tem razão. Se você acreditar que não tem mais uma saída, você tem razão. Agora, se você acreditar que tem uma saída e falar assim, ó, eu não sei ainda como, mas existe uma saída e eu vou encontrar, você também tem razão. Então você tem que tomar uma decisão. Que caminho você está? Isso não quer dizer que ele é simples, mas quer dizer o seguinte, ó, é totalmente possível. Então começa a definir quais são as convicções, porque o que mais te machuca hoje, o que mais deixa a sua vida na frustração e não permite que você dê a volta por cima, e quando eu falo dar a volta por cima, não é dar a volta por cima de outras pessoas ou querer dar a volta para pisar nos outros, não, é você dar a volta por cima em você mesmo, na sua própria vida.
nas suas crenças limitadoras. É você fazer a sua vida valer a pena para você. E a consequência da admiração das pessoas que não acreditavam é simplesmente um bônus, como eu brinco. Mas cuidado para você não direcionar a sua mudança para provar as coisas para os outros, porque senão isso vira um problema para você. Porque você deixou de fazer por você. Entende, galera? Tudo bem? Então, primeiro de tudo, vê se vocês compartilham aí para trazer a galera para cá, se está fazendo sentido. Está fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Compartilha aqui, comenta aqui embaixo. Quais são hoje... faça uma lista ou comente aqui no comentário do vídeo, né, ou aqui no, como eu falei, mas comente uma ou duas coisas que você fala assim, ó, a partir de hoje eu não vou tolerar mais isso. Não tolere mais o medíocre na sua vida, porque tolerar o que você vive e não está gostando é uma decisão, entende? Então esse é um hack aí muito importante para você entender, tá? Então mude as suas convicções limitadoras. Por quê? Outro ponto que eu não falei, mas é muito importante. As convicções e as nossas crenças, pessoal, elas são como ordens que são quase impossíveis de serem ignoradas. Então, por mais que racionalmente você sabe o que tem que fazer, você não faz o que tem que ser feito. Muitas pessoas sabem o que deve ser feito, mas pouquíssimas pessoas agem em direção àquilo que deve ser feito para gerar mudanças realmente significativas na vida. Muitas coisas do que eu falo, como eu sempre falo nas minhas lives, etc e tal, nos meus conteúdos, muitas coisas eu falo assim, poxa, eu já escutei isso, tá? O que você está fazendo com essa informação? Entende? Então o problema, o saber não é suficiente. Você colocar isso de uma forma organizada, em prática, através de ações concretas, beleza. Então olha só que interessante, pessoal. Quando você fala alguma coisa para a sua vida, anota aí. Quando você fala, é um sonho. Quando você imagina algo, isso já toma o lado emocionante. E se torna emocionante. Então, quando você fala, é um sonho. Quando você imagina, é emocionante. Quando você planeja aquilo na sua vida, passa a ser possível. E quando você agenda as ações, aquilo vira uma realidade. Então, imagina que você resolveu fazer uma pós-graduação ou um curso de atualização ou alguma coisa. Quando você imaginou e falou, pô, eu vou fazer, isso por enquanto é só um sonho. Quando você imagina lá, você fala assim, caramba, que legal, isso vai ser muito bom, entende? Isso já é emocional. Quando você planeja, fala assim, não, o ano que vem eu vou entrar nessa pós-graduação. Isso já se transformou em algo possível, você já vê que é algo realizável. E quando você agenda, cria matrícula, ou você coloca num planejamento realizado, mesmo ali num planejamento real, aquilo se torna uma realidade palpável na sua vida. Então, o quanto que você está vivendo somente de falas e não está avançando nas outras áreas, não está avançando na imaginação, não está avançando no planejamento, não está avançando no agendamento, na agenda, no colocar em prática, no planejamento. Faz sentido, pessoal? Então, presta atenção, porque as nossas convicções, não adianta só você falar, as nossas convicções, elas controlam as nossas ações. Então, quando você parte para o mundo da imaginação, parte para o mundo da transformação, de hackear a mente, você começa a mudar os programas mentais, você começa a mudar as suas convicções, consequentemente muda as suas ações, as consequências, e aí naturalmente vai mudar os seus resultados. Todo resultado vem decorrente, consequência de uma ação sua. É ou não é verdade? E por último, pessoal, entende uma coisa, mudar as nossas, o terceiro ponto, o terceiro princípio é mudar as nossas estratégias. E aí aqui começa uma questão interessante. Por quê? Quais são as estratégias que hoje você tem tomado para conseguir mudar de fato a sua situação atual? Quais são as estratégias? O que de fato você fez um planejamento? E quer uma estratégia boa aqui? Eu vou falar uma coisa muito importante que eu quero que você coloque no seu coração. Qual é a estratégia que está falando? A estratégia interessante é você usar a modelagem. Com quem você está se aconselhando, sinceramente? O que eu vejo mais num processo de mudança pessoal são pessoas desistindo das suas mudanças, são pessoas desistindo dos seus processos, porque elas foram conversar com pessoas que têm menos resultado do que ela tem, ou com pessoas que não estão vivendo aquilo que ela gostaria de viver. Entende, galera? Então essa é uma situação muito interessante. Se você decidiu, está no seu coração, assuma o risco, mova a pedra, como a gente deu o exemplo hoje, mova a pedra e entre em ação. Se você quiser se aconselhar, modele alguém que já tem o resultado que você está querendo buscar. Veja o que essa pessoa pensa. Veja o que essa pessoa fala, veja o que essa pessoa lê, veja que curso ela faz, como que ela age,
Quais são os hábitos dela? Modelagem. Entende? Não adianta você ficar se aconselhando com pessoas que não têm resultado. Sabe por quê? Você provavelmente vai ter, inclusive, uma situação de pessoas que vão estar te colocando para baixo. Vão estar te colocando em dúvida e incertezas. Imagina, isso não é para você. Para com isso, você acha que isso é hora? Agora você vai investir nisso, vai investir tempo, você não está dando conta nem da sua casa e vai querer investir tempo em fazer um desenvolvimento desse, ou vai querer investir tempo, percebe? Toda vez que eu vejo as pessoas se aconselhando com pessoas que não têm resultado, elas desistem do próprio processo. Só que de novo eu vou falar para você, esse aconselhamento é uma decisão sua frente ao que você quer buscar do seu resultado. Então, pessoal, modelagem. Melhor estratégia hoje para você começar a mudar rapidamente é modelar. Pegue alguma, pode ser até, que eu brinco, né, pessoas que são mais famosas, etc e tal, mas veja a área que você quer mudar. É o financeiro, é o relacionamento, é a sua saúde? Então veja quem é que já teve o resultado que você quer ter. E veja quais são os comportamentos. Vai lá e modele, liste isso. Existe toda uma técnica, mas eu estou dando aqui uma dica para você já começar a fazer isso hoje. Não fique esperando. Porque se você ficar esperando, você vai estar sempre buscando alguém mudar alguma coisa para você ou querer te dar a tal da fórmula mágica para que você mude da noite para o dia. Esses atalhos, eles são temporários. Eles muitas vezes vão te dar um ganho prazeroso ali de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e daqui a pouco volta tudo para trás. Você precisa de uma estratégia duradoura e poderosa na sua vida. Então, para a gente recapitular, é o quê? Vamos lá. Primeiro princípio, eleve os seus padrões. Passa a entender o que você está tolerando ou não está tolerando na sua vida. E entenda que quando você elevar o seu padrão, você vai deixar de tolerar, você tem que fazer isso. Eu não tolero mais o padrão que eu tenho hoje. Eleve o seu padrão. Desafie você ao máximo. Entende? No segundo ponto, mude as suas convicções. O que mais, como eu falei, o que mais tem machucado você e te mantido na vida que você está hoje, que de repente não é o que você quer, são as suas convicções. Entende? Vou tomar uma aguinha aqui. Quer ver um exemplo? Vou contar uma outra história para vocês. Sabe aqueles elefantes de circo? Se você pega o elefante que ele foi criado no circo, no caso, o filhotinho, ele é amarrado numa corda na pata e num prego, no caso lá, um gancho na terra. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E eles conseguem manter o elefante preso por essa mesma corda, esse mesmo prego no chão. Mas você fala assim, pô, Luciano, mas ele não tem força suficiente para arrancar esse prego do chão? Claro que tem. Só que ele passou uma vida inteira acreditando que ele não tinha competência para isso, que ele não tinha capacidade de fazer isso. E com isso, mesmo depois de grande, mesmo depois com todo o poder, toda a força, todo o talento, toda a estrutura que ele tinha, entende? Ele continua não acreditando. Então ele, por uma simples corda, uma força muito pequena, muito menor do que ele em relação àquela situação, acaba paralisando ele. Porque o problema não é a corda, o problema é o que ele acredita que a corda é. Entende? O que te segura hoje no mesmo lugar não é essa corda, são as suas cordas, as suas travas emocionais. Quando você entender e destravar o poder que você tem sobre essas condições, ninguém te segura. Eu falei isso na live de segunda-feira, né, no outro vídeo que eu gravei para vocês aqui, que as pessoas buscam a segurança em coisas externas. Buscam a segurança no concurso público, buscam a segurança no CLT, buscam a segurança na família, buscam a segurança no marido. A segurança não está nas coisas externas, a segurança estão nas coisas internas. A segurança está nas coisas internas. Entende? Quando você sabe quem você é, quando você sabe da sua capacidade, quando você tem certeza do seu merecimento, nada te segura. Quantas pessoas você não conhece que falam assim, eu não me preocupo com o desemprego, porque se eu sair daqui, rapidamente eu vou para lá, eu consigo um emprego rapidinho. Por quê? Porque ele não está preocupado com o fator externo, ele tem certeza do que ele é capaz. E isso muda completamente o jogo. Completamente o jogo. Você simplesmente não tem mais problema. Então, pessoal, e por último, que eu falei que eu estou fazendo uma reciclagem, e por último, então, mude as estratégias. E uma que eu recomendo, que é muito poderosa, é você ter a estratégia da modelagem. Modele
quem já tem resultado. Pelo amor de Deus, para de se aconselhar com perdedores. Para de se aconselhar com, como eu brinco, com remelas, né? Desculpa o termo, mas é verdade. Porque as pessoas que não estão se mexendo e não têm resultado, como é que ela pode te dar o melhor conselho? E outra, se aquele teu sonho que você tem, eu quero mudar, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero empreender, eu quero mudar meu corpo, eu quero resgatar meu relacionamento. Quando você fala um negócio desse para uma pessoa que tem resultados medíocres, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter medo que você consiga atingir esse resultado. Por quê? Porque vai fazer ela se sentir ainda mais miserável. E inconscientemente, não é nem por mal, mas inconscientemente, ela vai botar areia no seu sonho. No seu sonho. Então, presta atenção nisso. Para de se aconselhar com quem não vai te ajudar. E não importa quem seja, pode ser pai, mãe, irmão, marido, etc e tal. Se não está na mesma vibração dos seus sonhos, se afasta. Não pergunte, não compartilhe os seus sonhos, não compartilhe os seus projetos. Porque essas pessoas vão minar e vão querer destruir os seus sonhos. Pelo amor de Deus, presta atenção. E você vai desistir. Entende? Você vai passar a achar que não é mais para você. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. É isso aí. Pessoal, fez sentido para vocês? Sim ou não? Hoje foi uma live praticamente sem avisar, mas não tem problema. Eu espero que o conteúdo aqui tenha agregado valor para vocês hoje. Então, lembrem-se. Primeiro princípio, você tem que elevar seus padrões. Segundo princípio, quebre as suas convicções limitadoras, ou seja, suas crenças limitantes. E 3, aplique novas estratégias. Mude a sua estratégia. Pare de fazer o que você está fazendo hoje. Porque se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, você já sabe, não precisa completar. Você vai continuar tendo o mesmo resultado e reclamando de Deus e o mundo, falando que não tem saída. Ache a saída. Existe a saída. Existe a saída. Entende? E o meu processo, a minha missão, de verdade, parece que é clichê, mas é verdade. A minha missão é poder ser o guia. Eu quero ser aquele cara que vai ser um pé no saco, desculpa o termo, na sua vida, entendeu? Que vai ficar te atormentando. Mas para que você, lá na frente, fale assim, cara, valeu a pena. Entende? Então, inclusive, vocês vão ver algumas novidades em 2021 nos meus conteúdos, nas coisas que eu vou compartilhar com vocês, porque o meu objetivo aqui não é somente compartilhar conteúdo. O meu objetivo é que você atinja o seu resultado. Você e você, né? No Insta e no YouTube. Que vocês atinjam os seus resultados. Não adianta você simplesmente ser um estudioso do desenvolvimento humano. Isso não muda nada. De novo, saber não é suficiente. Então, se a gente tem algumas travas, eu vou criar ferramentas e mecanismos para ajudar vocês a destravar esse processo. Entende? E detalhe, nós vamos junto, porque eu vou passar pelo processo junto com vocês. Isso é só um spoiler do que está por vir aí em 2021. Vai ser louco, hein? Vai ser pesado. Quem tiver realmente afim de ir para um outro nível, se prepara. Quem tiver realmente afim de sair da frustração, dar a volta por cima, e se você ainda acredita que isso não é possível, eu vou te provar que você é capaz. Eu vou te provar que você é capaz. E você vai se assustar com o tamanho dos resultados que você vai ter. Basta você decidir. Então continua seguindo, compartilha com quem merece, aplique esses 3 princípios, estude esses 3 princípios e veja onde você não está aplicando hoje e vamos começar a mudar. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, um grande beijo para vocês e até mais, galera. Valeu! Deixa eu encerrar aqui e encerrar aqui. Beijo para vocês, galera.